Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast, porque estamos no episódio, eu não sei falar esse número nessa ordem, mas é o 140, 70º, 40º. 40º. Boa, tô ficando esperto, ó. 70º, 40º episódio, que é o 28º da quarta temporada. Cara, 4 anos já fazendo isso aqui, e hoje a gente tem uma novidade bacana, que foi o nosso convidado, né, do episódio passado, episódio 27, pra gente falar de AppSec ali no alto nível, inclusive teve um feedback muito bacana. Contratamos, já pagamos bônus adiantado. O problema é você contratar o cara e não pagar o meu salário que eu tô esperando desde a segunda, né? Ah, cara, dá as más notícias depois, não precisa falar nada agora não, depois você fala pro cara. Mas, Benhur, seja bem-vindo aí, agora vamos gravar recorrente aqui no DevSecOps Podcast, o pessoal já te conhece do episódio passado, mas seja bem-vindo oficialmente aí pra gente começar a gravar e trazer um conteúdo, enriquecer ainda mais, né? Acho que o DevSecOps Podcast também é com a tua jornada, enfim. Fala umas palavras aí de boas-vindas pro pessoal. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur e eu fico extremamente agradecido pela oportunidade. Eu gostei muito daquele pagamento de 2 pizzas por semana, achei fenomenal, vai me ajudar a manter o físico, né? Essa forma geométrica redonda linda. E mais uma vez, obrigado aí, Cássio, obrigado, Marcos, né? O Rodrigo também, não pôde estar aqui hoje, mas fico muito feliz que a gente possa seguir por aí, porque, poxa, a gente tem assunto para um caralho pra ver daqui pra frente, né? Brigadão mesmo. Boa, seja bem-vindo mais uma vez, então. O que não falta é assunto mesmo, não é verdade, cara? Então vamos lá, antes de falar do assunto de hoje, eu queria falar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, tá abaixo aqui na descrição do episódio no YouTube e também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. Tá buscando soluções de AppSec? A Digital Oak tem um portfólio completo para você. A Gold Security, que é especializada em Application Security, quer desenvolver software seguro, fale com a Gold Security e seus melhores serviços para vocês. E o OnlySecFans, que é o seu clube de Application Security, conteúdo semanal, conteúdo exclusivo só para assinantes. Assine agora apenas R$ 29,90 no plano anual. E o negócio é o seguinte, cara, o episódio de hoje é só uma interrupção, um aborrecimento, um simples bloqueio, ou uma forma responsável, automática e eficaz de evitar cagadas alheias. No episódio de hoje a gente vai falar sobre quebra de build, né? Tema polêmico. Eu já vou começar perguntando: quebra ou não quebra? Quebra build ou não quebra build? Será que a gente não quer falar de política ou religião, que eu acho que não é menos é menos treta, né? Vamos falar de futebol aí, cara. Política, religião, futebol é menos treta do que a quebra de build, né? E aí, quebra ou não quebra? Cara... Só responder essa pergunta. Vamos dar a resposta, não, né? Vamos construir a resposta. Então vamos lá. O que vocês acham de empresas que pedem? Né, normalmente eu já vi, né, já trabalhei em alguns lugares que o pessoal falava assim pro time de segurança: eu quero que quebre a pipeline, eu quero que quebre o meu build, eu quero que interrompa o meu processo. O que vocês acham dessa abordagem? Ou, né, do contrário, não pode quebrar nada, não pode quebrar build, porque vai atrapalhar as entregas. Como é que vocês enxergam isso? Vou começar a ordem alfabética? Benhur, depois o Marcos, pode ser? Fechou, bora aí. Bora aí. Manda aí. Cássio, olha só, eu acho que esse desejo de eu quero que quebre o build, na minha visão, ele é um desejo de atingir um nível de maturidade muito mais do que querer atingir eu quero sim ou não. Por exemplo, é muito diferente, eu quero que a minha paleta de cores tenha verde, na qual tu sai do ponto zero definindo uma coisa, né? Eu acho que é um desejo no ponto de vista de maturidade. Então, por exemplo, eu quero realmente que quebre o build. Ok, show de bola, entendi o teu desejo. Acho que a partir daí o profissional de AppSec, a área de AppSec, ele tem que entender e fazer o estudo e, digamos, fazer o desenho de arquitetura do que é necessário para atingir esse ponto de maturidade. Por quê? O que é esse ponto de maturidade? É eu entender a ação que eu quero, quando eu quero ela, por que eu quero ela e eu ter visibilidade dos impactos da minha tomada de decisão.
Pra que não seja, por exemplo, poxa, me falaram que é pra quebrar build, agora eu quebrei build e aí quando dá um problema que é conhecido de... Cara, o time de desenvolvimento não tá conseguindo tocar as correções no tempo que a gente precisa, e isso tá minando a força de trabalho da empresa para disponibilizar aí novos negócios no começo, né, até atingir esse ponto de maturidade, não ser tão dolorido ou não custar a cabeça, muitas vezes, de alguém que tomou essa decisão que quer quebrar o build a partir de amanhã. Boa. Boa, deixei no mudo aqui, tava falando. Boa, gostei dessa ideia aí do qual é o meu ponto zero, por que eu quero fazer isso, né? Não simplesmente eu vou quebrar e não vou quebrar. Gostei da construção, vamos segurar esse pedacinho. Marcos, o que você acha? Cara, eu acho que, igual o Benhor falou, depende muito da maturidade da empresa. Eu acho que não adianta o cara começou hoje a fazer cibersegurança dentro da empresa, começou a fazer a PPSec, já querer quebrar o build. Isso não vai funcionar, isso vai dar trabalho, o desenvolvedor vai ficar puto da vida, o nego vai pedir demissão, você não vai conseguir entregar mais nada. Acho que é simples assim que acontece. Mas depende da maturidade da empresa e depende de onde a empresa quer chegar com isso. Não adianta também ela quebrar ali vulnerabilidades tendo poucas vulnerabilidades. Não faz sentido. É mais fácil, igual o Benhor falou, você colocar isso numa fila ou colocar isso em outro lugar ali, num backlog para correção, do que você quebrar. A quebra de build eu acho que vai ser mais eficaz a partir do momento que você já tem mapeado, você sabe dos problemas, não está sendo corrigido, e você já tem uma maturidade suficiente para falar, ó, tem 50 raias aqui, tem 50 altas. Eu não quero gerar a 51. Então eu faço a quebra ali para não gerar novas vulnerabilidades enquanto eu faço a tratativa do backlog. Aí sim eu acho que faz sentido, porque seus desenvolvedores não têm a cultura, sua empresa não tem cultura, você precisa quebrar para não gerar coisas novas. Mas já chegar querendo quebrar ali, eu acho que é um pesadelo. Aí o Jacan vai entrar lá, vai quebrar tudo, cara. Não rola. Boa. Eu acho que eu compartilho um pouco da opinião de vocês, mas eu acrescentaria um terceiro fator aí também, terceiro fator, que talvez seja a criticidade do próprio negócio. Né? Por que isso? Eu trabalhei em e-commerce, por exemplo, que o foco era vender e tá no ar. O foco não era se preocupar com o risco de segurança, por mais que esse risco fosse crítico. Sei lá, ó, achamos aqui um SQL Injection na página de pesquisa, cara. Negócio assim, escancarado, simples, o cara chega no banco de dados. Beleza, o importante é estar no ar, as pessoas comprando. Então, o negócio tinha entendido que o risco era aceitável, ia fazer deploy, ia subir produção, independente de qualquer coisa, e qualquer coisa que fosse encontrada, crítico ou não, aí entrava no processo de gestão de vulnerabilidades para ver se é crítico, para ver se corrige hoje, para ver se corrige amanhã, para ver se vai para um backlog e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que entrega software de infraestrutura crítica. Sei lá, o software vai controlar uma fábrica de um carro, uma montadora, vai controlar uma empresa de energia, usina. Então, impacta um pouco maior. Então, neste contexto, o negócio não aceita que vulnerabilidades altas e críticas, dependendo do contexto até médias, que elas estejam no software. Por mais que não tenha impacto de negócio, elas não podem estar lá. O impacto do negócio até é outra coisa. Putz, tem um RIP inspection aqui. Ah, mas o cara vai pegar uma senha do negócio que não vale nada. Não interessa. É uma senha, vai gerar um risco X, não é pra estar lá. Então, o negócio, eu acho que deveria drivar, se é que existe esse verbo, o negócio deveria drivar nesse sentido de, a gente trabalha, um exemplo clássico, né? Fazendo uma analogia aqui. Não pode faltar energia no hospital. Então o hospital tem gerador, porque as pessoas estão na UTI, dependendo da máquina de respiração, de pressão, de coração, sei lá. Ou o cara tá na cirurgia lá, acaba a luz, putz, espera aí, daqui a pouco volta a luz e termina a cirurgia. Não existe isso. Então tem que ter um gerador, né, de alta, não manjo de eletricidade, mas alta potência, ultra disponibilidade, blá, 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 porque é inaceitável, né, ou como é que fala? Acho que é isso mesmo, inaceitável ficar sem energia, né, naquele contexto. Em compensação, no bar da esquina, tudo bem se acabar a energia. O cara não vai comprar um gerador ultra, né? Até é mais caro que o negócio dele. Entende? Então, acho que o negócio, ele driva esse baseline. Cara, aqui a gente quebra build por isso. Porque a gente é um negócio crítico. Ou num outro negócio, cara, não. A gente não quebra porque a gente não é um negócio crítico. Mesmo que aquele negócio queira quebrar. Né? O exemplo do e-commerce que eu falei. Agora a gente vai começar a quebrar o build. Aí, entre esse pedaço que o Benhur falou e que o Marcos complementou da maturidade, né? Cara, beleza. O seu negócio não é crítico, mas você quer quebrar build? Beleza. Então, como que a gente vai fazer isso? Aí
entra na minha segunda pergunta agora. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Como que a gente faz isso? Como é que a gente chega... E aí eu acho que o Benhur podia começar essa resposta. Ele falou, a gente sai do 1.0 até algum lugar do porquê que eu quero fazer isso. Então, beleza, decidi que quero. Porque eu quero melhorar a qualidade do meu negócio, eu quero melhorar o nível de exposição, né? Não quero estar tão exposto com tantas vulnerabilidades. Enxerguei isso nesse nível de maturidade. Saí do 0, estou indo para o nível 1. Como é que eu faço isso agora? Como é que eu começo, saio do ponto A e chego nesse ponto B? Essa pergunta é maneira porque ela abre um mundo de pecinha de Lego, digamos assim, em cima da mesa, e agora a gente tem que definir, ok, o que eu preciso pegar aqui pra mim que é mais crítico, né? Primeiro de tudo, acho que é traçar o roadmap de duas coisas, né? Que riscos eu tenho aqui dentro, que são diretamente direcionados a quebrar um build, né? Porque eu não vou pegar um risco de fraude que eu não consigo automatizar dentro da minha esteira para quebrar. Então, beleza, dentro desse contexto de, olha, o que a gente consegue resolver dentro da esteira de desenvolvimento ali, né? Dentro do nosso CI, digamos assim. Tá? Quem eu consigo criar a action para resolver isso? Dentro daquilo, quais são os principais riscos que a gente tem que detona o nosso negócio? E aí a gente começa tem até um beabazinho assim que, não sei, como é que eu faço? Minha visão. Cara, primeiro de tudo, uma coisa que é o mais simples. Secret Detection. Se você não tem, né? Então, primeiro de tudo, ser capaz de entender se tem alguma coisa vazando que dê acesso à sua infraestrutura, a alguma plataforma, alguma coisa em geral, né? Para que você tenha conhecimento de onde é que estão as coisas, né? Depois, agora começa o padrãozinho de eu tenho um risco, defino um motivo de mitigação. Depois a gente pode dar um deep dive em cada um, assim, né? Mas segredos, SCA, SAST, depois o DAST, ou RASP, ou YAST, enfim, né? A gente vai subindo na cadeia. Uhum. A questão que eu levaria muito em consideração nesse ponto é entender os kick wins dessa implementação. O que eu digo kick wins? O que eu consigo implementar que eu consigo ter um ganho bom, com menor esforço de implementação e com menor atrito na implementação. Porque, por exemplo, se eu colocar um SAST direto que eu ainda não tenha capacidade de gerenciar, por exemplo, falsos positivos, que eu não tenha a capacidade de o desenvolvedor ler o reporte do SAST e ele saber, ok, tem que corrigir isso aqui, porque daí eu não escalo. Daí eu jogo todo o problema de ser profissional de AppSec, e que são poucos, né? Normalmente a gente aí tem 0.0, 0.5, 0.2% da empresa que são esse profissional. Eu vou perder no tempo. Por quê? Esse tempo, ele pode chegar como uma informação para a área de cima de uma forma diferente. Olha, pessoal, nós colocamos SAST aqui e tá levando 3 meses para corrigir uma vulnerabilidade. Mas a gente não se ligou que tá levando 3 meses, por quê? Porque a gente não ganhou escala. E aí a gente pode quebrar nesse ponto. Então, para mim, esse roadmap, antes da implementação, para entender esforço, ganho e atrito, ele é fundamental. Sempre vinculado como comentou o Cássio, muito bom ali, do risco do negócio, né? Porque o negócio ele pode ter várias áreas ali dentro, a gente pode até separar diferente, né? O risco de cada parte. Diretamente vinculado a objetivo e conhecimento da empresa. O que a empresa já tem, a empresa já conhece, né? E claro, talvez nada disso funcione em montar seu roadmap se o pipeline não está integrado, né? Boa. A automação acaba sendo a chave de tudo isso também, senão você não consegue, né, integrar nada. Você não consegue fazer nada, né? E você, Marcos, o que você acha desse ponto? Como é que a gente atingiria esse nível, né, cara? Beleza, decidimos que quero quebrar. Como é que você enxerga essa implementação ou o que fazer nesse contexto? Cara, eu concordo muito com o que o Ben-Hur disse. Muito mesmo. Acho que faço das palavras dele a minha. Acho que é basicamente isso. A única coisa que eu acrescentaria é se uma empresa ela não tem costume, ela tá iniciando, ela quer fazer essa quebra, ela deveria procurar algum framework de compliance para poder se guiar. Então, pegar um ASP-SAM, se for um caso, um banco PCA, alguma coisa, para ela ter pelo menos um norte, porque ela pode ter toda a estratégia, pode querer fazer, só que sem um norte, sem saber como tratar isso,
vai ficar complicado. Então, ela pegando um ASP-SAN ali, botando nível de maturidade, pensando em, sei lá, vou pensar no ASP Top 10, que é o que a gente tem de mais fácil hoje ali para centralizar. Então, começar ali quebrando o ASP Top 10, começar corrigindo o ASP Top 10, ou algum outro framework mais simples, e depois ir escalando isso para um modelo geral da empresa, eu acho que também é um caminho que dá para se seguir. Acho que dá para começar por ali para ter um norte. Que é difícil você começar alguma coisa sem conhecimento nenhum, sem nenhum norte, sem nada. Então, acho complicado. Boa. Para finalizar esse tema aí, acho que esse ponto que você falou agora, quero quebrar build. É muito simples você falar assim, vou quebrar... Qual é a minha métrica, né? Eu vou quebrar com vulnerabilidade alta. Mas da onde? Do SCA? Do SAST, né? O Benhur colocou muito bem. Qual etapa, qual teste de segurança é mais crítico para mim? A gente chegou a falar isso no episódio passado. Putz, cara, se eu tivesse uma coisa para investir, era educação, não sei o quê. Cara, SCA, o Marcos falou, vou fazer um teste. Cara, SCA. Então, beleza, o SCA é importante para mim, porque eu não quero supply chain, problema de supply chain, eu não quero minhas bibliotecas em risco, tal. Então, se tiver vulnerabilidade crítica no meu SCA, eu quebro. Mas o SAST, não. Porque o SAST, né, talvez faça mais sentido. O Benhur colocou muito bem, eu tenho que analisar um falso. No SCA tem bem menos falso positivo, eu diria que quase zero, né, mano? É cara crachar ali, tá exposto, não tem muito segredo. No SAST já tem que analisar, putz, cara, é uma vulnerabilidade baixa, numa classe nada a ver, num código não sei aonde. Então você tem um SLA, tem um tempo ali de processar, mastigar aquilo. No SCA, não. Né? Cara, tem ali uma vulnerabilidade crítica, é um componente de dependência direta, por exemplo, as ferramentas te dão essas métricas. O Log4j aí, Cássio. Exato. Faz pouco tempo, cara. Exato. Acaba sendo mais fácil. Exato. Acaba sendo mais fácil você olhar pra isso e falar, cara, isso aqui eu quebro. Né? Acho que o Benhur usou o termo, aqui a gente fala low hang fruits, né? As frutas que você pega na mão, ele usou os quick wins, né? A mesma coisa, cara, isso aqui é mais fácil de fazer. No SAST é mais complicado. O YAST, ele te dá menos falso positivo também. Né, mas por um ponto de vista, é um teste mais demorado, enfim. Então, acho que esses aspectos de qual teste é crítico, ou qual ponto desse teste é crítico no meu negócio, no meu processo, para que eu possa fazer isso. E claro, né, se eu tenho um CI/CD maduro, porque às vezes o cara tá rodando um CI, rodando a pipeline para fazer um deploy em dev. Você vai quebrar, mano? O cara ele precisa rodar, ele precisa subir na mente dele, testar e seguir a vida dele. Vai quebrar pra quê? Agora, o cara tá num CI/CD de produção, ele tá rodando uma pipeline que vai compilar, fazer tudo ali da aplicação e fazer um deploy em produção. Aí sim, lá é um contexto, cara, vamos testar aqui com garantia, né? Vamos quebrar neste contexto aqui. Aí eu acho que faz mais sentido a gente pensar nessa quebra. No dia a dia ali, no ambiente de desenvolvimento, homologação, pré-produção, enfim, não sei se faz sentido trazer essa quebra. Acho que quando a gente leva para essa maturidade de produção, né? Sim. Traria o alerta. Isso. Joga ali, pisca pro cara, você tem problema aqui, verifica, mas não quebrar, você não precisa interromper o trabalho dele necessariamente. Né? Até trazer um caso aqui que eu dei bastante risada, que eu tava atendendo um cliente aqui, o cara faz 80 pull requests por dia, em produção. Como que eu vou quebrar build com esse cara? Sem parar o trabalho dele. Vai contratar um data center pra rodar esse SAT. Entendeu? Caralho, velho. Então, chega esse tipo de caso. Aí como você vai falar pro cara, não, você não vai quebrar build agora. E o cara já chegou, não, eu quero comprar porque eu quero quebrar build, cara. 80 pull request por dia? É difícil, né? É isso que a gente fala de maturidade também. Aliás, não adianta o cara e processo, né? Tem que ajustar esse processo. Tá errado, 80 pull request por dia em produção. E eu diria o seguinte, a gente tá falando aqui de quebra de build, a gente sempre imagina esteira esse CI/CD, né? Quando você traz isso para um nível abaixo, que é o pull request, isso muda de figura, porque os pull requests são maiores. Né? O número de pull requests são maiores durante o dia. E eles não necessariamente estão indo para produção. Né? Um pull request é no ambiente, é no código, tal. Aí talvez venha uma próxima pergunta. Será que os checks de pull request, e aí essa quebra, se aplicam nesse contexto? Você acha que vale trazer essa discussão de, eu quebro meu build de produção, né? Tô integrando meu software em produção. Vale quebrar esse build? Isso é uma coisa. Outro é, o dia a dia do desenvolvedor. Ele fez um pull request, vale quebrar? Que cheques que você vai colocar lá? O Benhur trouxe muito bem. É SAST, é SA, é Secret Scan? Cara, Secret, pra mim, um pull request já tem que quebrar. Porque eu quero evitar que ela vaze. Sim. O fato dela estar no repositório... Não deveria nem subir. Deveria estar no commit, na desenvolvedor do cara. Não deveria nem subir no olho. Inclusive o GitHub, acho que se você comprar o GitHub Advanced Security na versão Enterprise, ele tem uma feature lá que chama Push Protection.
Então, quando você faz o push para uma branch X, ele faz essa validação e não deixa fazer o push, se tiver uma secret, por exemplo. Mas acaba sendo um pré-commit hook, mais ou menos, mas ele acaba atuando no server. Enfim, e aí? Como é que é essa discussão no nível do pull request? Porque aí o impacto, o Ben-Hur falou, uma coisa eu sei que eu tenho meu CI aqui, apertei o botão e estou fazendo um deploy para produção. É aceitável que eu faça várias validações, que é uma pipeline que vai demorar muito mais e que eu possa quebrá-la. Mais ou menos. No pull request, esse impacto é muito maior, porque ele é o dia a dia dos desenvolvedores. Né? O cara tá entregando ali. E dá para filtrar também, cara, é pull request na master, é na branch, desenvolvimento, né? Onde você tá fazendo isso? Então essa discussão, ela tem um impacto maior quando ela desce pro nível de desenvolvedor, né? Minha humilde contribuição o cara já tá acostumado a apertar, eu era desenvolvedor do .NET, né? Então você aperta F5 para compilar, ou Ctrl Shift B. Ó, lembra dos atalhos aí. Então você deu lá um F5, putz, não compilou. Então você tem que parar e fazer compilar, arrumar o código. Aí compilou, agora você mandou rodar, putz, a feature tá com um bugzinho aqui, não tá do jeito que eu preciso. Você volta, arruma. Fiz o teste unitário, putz, o teste não tá passando, vou ajustar o teste. Então você já tem diversas validações daquilo que você fez. Só que segurança, ela nunca tá ali, né? Você tem o compilador que tá checando ali o spelling da linguagem, você tem o teste unitário, se é o caso da sua empresa, você tem a própria feature que vai ser testada, o time de QA depois vai validar isso, o usuário, enfim. Por que segurança nunca ninguém aceita que entre nesse contexto? Cara, ó, temos um teste aqui de SAST, você tem uma vulnerabilidade alta e vai quebrar o seu pull request, por exemplo. Por que essa fricção? Como é que vocês enxergam isso? Por que tem essa... Eu já aceito que eu não vou compilar, eu já aceito que eu não tenho o teste passando, mas segurança eu não aceito. Eu quero deixar para depois, eu vou continuar o meu dia a dia. Como é que vocês enxergam essa fricção, eu diria, né, necessariamente? O que vocês acham? Meus 50 cents nisso, eu acho que envolve duas questões principais se eu fosse dividir em dois grupos, tá, Cássio? Assim, primeiro de tudo, eu acho que é um legado cultural, tá? Que é um antigo do tipo, segurança não te interessa o que tá acontecendo, só tem que arrumar. Ninguém explica o porquê, porque tinha um tempo atrás ali, pelo menos, aquela caixinha de não, segurança só a gente sabe, ninguém sabe, toma aqui a ação, cala tua boca e faz. E aí isso aí inevitavelmente vai se gerando uma cultura que quando você chega e não sabe explicar o porquê que aquilo precisa ser feito, não dá visibilidade, e aí é importante você ter o conhecimento do ponto de vista atacante, né, para que você consiga olhar esse fluxo, mas também precisa entender o lado do desenvolvedor e consiga colar as duas plaquinhas, né? Quando você cola os dois da forma de o desenvolvedor entender aquilo e conseguir enxergar esse cenário em outros lugares, cara, sucesso, né? Pode tirar aí o dia de folga, você ganhou esse grande bônus, né? Porque você trouxe o risco, o problema, fez ele entender e visualizar, e agora nos próximos tu vai começar a ganhar escala. Então a primeira questão que eu gostaria de colocar na caixinha é uma herança cultural. A segunda, eu gostaria de me colocar numa outra visão. Por exemplo, imagina que a gente está fazendo a gestão de um programa de bug bounty, tá? E aí, um filho da puta lá vai lá, roda um Dast muito loucão, pega o report e abre tudo no nosso programa de bug bounty. Sem triar porra nenhuma, tá ligado? Eu te garanto que lá pelo segundo mês tu já vai querer quicar o cara do teu programa de bug bounty. Porque tem um monte de falso positivo, um monte de coisa que não se aplica, não sei o que, não sei o que. A gente não pode ser esse cara. E aí, quando a gente entrar na esteira, a gente precisa se preocupar com o resultado do que a gente está entregando e a assertividade do nosso resultado. E esse resultado leva para duas vertentes. A primeira vertente é: eu estou maduro o suficiente na qualidade do meu resultado para quebrar? Se não, qual que é a minha política de remediação? Então, se eu não vou quebrar na hora, eu entendo que eu vou conviver com aquilo em produção. Se eu vou conviver com aquilo em produção, qual que é a minha política de convivência com bugs de segurança em produção? É a história, a história do apetite de risco, né? Eu sei que isso é um risco, foi para produção, como é que eu vivo com ele, né? Convivo com isso porque eu tenho uma falta de assertividade, né? E esse é um indicador importante que dentro da gestão, na gerência de AppSec é importante, que é
qual que é a nossa porcentagem de assertividade em uma tomada de decisão automatizada em cima de uma ferramenta. Isso é uma estatística que a gente tem que ter quando fala da gestão e gerenciamento de AppSec, né? Uhum. E no momento que a gente olha assim, cara, tá abaixo de 90%? Tá. Então provavelmente tu não vai quebrar e tu vai ter uma política de remediação forte, né? Se tem 90%, 92%, por exemplo, olha, se encontrou uma vulnerabilidade crítica, a gente não vai bloquear, mas tem 2 dias para ser corrigido, né? Para não impactar o negócio. Aí o negócio tem que ter noção disso. Quando a gente aumentar para 95%, 97%, a gente passa a quebrar. Então, essa é aquela questão da maturidade que a gente estava conversando ali no começo do episódio. E vale lembrar ainda que você tem esse período, por exemplo, rodei meu build, meu CI hoje, fiz scan e tenho uma vulnerabilidade crítica. Tenho 2 dias para corrigir. Desde que seja uma vulnerabilidade mesmo e não um falso positivo. Então, hoje eu subi para produção e após uma análise foi identificado que é um falso positivo, não é uma vulnerabilidade, por exemplo. Então nem estava em risco no primeiro momento. Agora, se sim era um problema, né, aí tenho 2 dias para corrigir, eu fiquei 2 dias numa janela de exposição, vamos chamar assim, o que é aceitável, né, dependendo do negócio, aquela coisa toda. Então você tem esse 50-50 ainda, né, se estava mesmo em risco ou não estava em risco, né, se não é uma vulnerabilidade. E acho que é importante, só para complementar, assim, que essa porcentagem não é o SAST inteiro. É o SAST em qual parte? Cara, a SQL Injection a gente tem 100% de assertividade aqui, ou 98% vai quebrar. Uhum. Cara, Server-Side Request Forward, a gente tem 85%. Tá, esse não vai quebrar, esse vai entrar para uma análise. Então, pegar toda a caixona assim, SAST não vai quebrar por... Não, calma aí. Que tipo de vulnerabilidade dentro daquele SAST, o que tipo de risco que naquele SAST que a gente consegue identificar, qual que é a porcentagem de maturidade daquele tipo de scan, daquele tipo de vulnerabilidade que a gente está buscando, né? Daquele tipo de vetor de ataque que a gente está analisando. Porque daí é mais fácil a gente progredir, né? Porque senão, por exemplo, poxa, olha a caralhada de teste que um SAST é capaz de fazer. Aí se tu botar ele num balaio de gato e dizer só quando o SAST estiver com 98% de coisa que a gente vai... Cara, tu nunca vai conseguir, velho. E até eu acho que o Marcos colocou muito bem na fala dele antes. Tipo, você poderia ter uma estratégia até de, cara, vamos fazer o seguinte, ó, a gente pega o ASP Top 10 aqui, a gente quebra o ASP Top 10 porque a gente já tá mais maduro, porque a gente, né, é mais difícil ser falso positivo, então o ASP Top 10 a gente quebra, fora disso a gente não quebra, a gente vai analisar, entra nessa ideia que você colocou aí do SLA, de análise e tal. Marcos, quer complementar esse ponto aí? O que você acha? Cara, eu acho o Benhur explicou bem, só que eu mudaria algumas coisinhas, por exemplo. Vixe, treta! Não é treta não. Ficou bem pra caramba, eu concordo com boa parte ali. A única coisa que eu mudaria, assim, até voltando no exemplo que eu falei do cara ali que tinha 80 pull request na master ali por dia. Um cara desse não tem condição de quebrar o build no pull request. Não tem. Se ele quebrar no pull request, ele não sobe mais nada pra produção por um bom período ali. Então, no caso desse cara aí, eu faria uma estratégia diferente. E talvez eu quebraria, por exemplo, no merge. Quebraria em algum outro ponto ali, pensaria numa estratégia com ele, onde a gente conseguiria detectar as vulnerabilidades, mas sem estopar o desenvolvedor dele. O desenvolvedor continuar entregando ali. Então, eu acho que a quebra de build, nesse caso, esse cara aí, como são muitos pull requests, deve sim ocorrer, mas em momentos diferentes. Aí teria que pensar, analisar junto com a empresa qual que é esse momento que a gente conseguiria fazer isso com o menor dano possível e ainda pensando, não dá para quebrar tudo, igual o Bir falou, cara, não faz sentido. Por exemplo, eu quebrar um cross-site script que tem 50% ali, vai. Eu vou quebrar para quê? Sendo que eu posso ter 50% de falso positivo. Então, não quebra, deixa passar. Aí que entra um outro ponto. Que, além de você pensar num framework, além de você pensar em alguma coisa para você te guiar nesse momento, também entra a questão de você analisar que tipo de vulnerabilidade eu quero quebrar nesse primeiro momento. Quando eu falo nisso, eu estou pensando no sentido de que, cara, eu tenho ali SQL Injection que eu sei que vai ter um impacto grande. E eu sei que eu posso ter algum outro problema, pensando num SSRF, por exemplo, que o impacto vai ser um pouco menor. Tem a necessidade de eu quebrar o SSRF nesse momento ou somente o SQL Injection? Somente o SQL Injection. Show de bola.
Só que o SQL Injection, a gente tem o Blind, a gente tem o SQL Injection padrão. Qual desses tem mais impacto dentro da minha companhia? E também pensar nos scanners, igual o Benhur já colocou ali, né? Se eu vou quebrar mais SAST, mais SCA, na minha visão, SCA quebra sempre, mas não sabemos que é assim. Mas Boa. também pensar nessa parte dos scanners, né? Foi muito bem colocado aí. Boa. Aliás, eu queria trazer um outro ponto aqui, DevSecOps. que essa é uma pergunta muito simples. Se uma ovelha faz uma casa com seu próprio pelo, qual é o nome da casa? Eu não estava esperando por essa, cara. Nenhuma ideia? Ovelha fez uma casa com o próprio pelo. Qual é o nome da casa? Novelho? Uma lan house. Ah, porra! Nossa. Caralho! É muito ruim, mas é muito bom. É muito bom porque é muito ruim. Tá. Essa eu não tava esperando. Obrigado. Não foi, cara. Os caras mandaram num grupo do WhatsApp aqui, eu fiquei com essa porra na cabeça, eu tinha que compartilhar com alguém, então... Puta que pariu, velho. Eu vou entrar Tá na aí. minha esposa lá e vou fazer uma pergunta importante pra fazer com a cara. Vou fazer a mesma coisa aqui, cara. Aproveitar essa oportunidade pra você que tá ouvindo a gente e tá se perdendo no caminho, olha o mapa de novo, né, volta pra onde você tá indo, então, né, não vai se perder na conversa, não, que a conversa tá muito boa aqui. E eu queria puxar agora pra uma outra parte aqui. Então a gente entendeu que, beleza, quebrar não é uma simples decisão, a gente precisa avaliar, né, o impacto disso, por que eu quero fazer isso, etc. Eu já tive cliente, por exemplo, o cara falou assim, eu quero quebrar porque os desenvolvedores aqui estão acostumados a subir qualquer coisa, ninguém valida nada, então a gente começar a meio que criar uns portões pros caras. Aí eu tirei da cartola, tipo assim, mano, então quebra aí, ó, faz a regrinha do 10, 5, 3. 10 vulnerabilidades baixas, 5 médias e 3 altas. Esse é o seu threshold. Passou disso, você quebra, dentro disso você aceita. Né? Tirei da cabeça isso, literalmente não tem nenhuma métrica ou nada disso. E acabou que depois, um dia nessa empresa, não tinha tanta vulnerabilidade, né? 1000 vulnerabilidades e tal, não. Acabou que ficou isso definido e começou a funcionar muito bem lá. Mas em empresas que o cara nunca fez um SAST na vida e começa a fazer scan hoje, acha 500 vulnerabilidades, esse threshold ele é praticamente imaginário, nunca vai chegar nisso. É muito difícil o cara, né, resolver o backlog, aquela coisa toda, fazer toda uma análise e tudo mais. E aí eu tive jogar essa discussão aqui pra vocês agora. Eu tive um outro cliente que o cara falou assim, cara, a gente tem uma maturidade aqui, como é que a gente faz? Apertou o botãozinho da esteira, vai rodar o teste do SAST, por exemplo. Na verdade, vários testes, não só de segurança, tá? Mas no final da esteira dele, aquele pacote ia ter uma nota. De 0 vamos lá, eu não lembro os índices deles lá, mas vamos lá, de 0 a 10. Cara, ó, rodou os testes unitários, passou tudo, então continuou com 0. Olha, rodou o SAST aqui, você tem uma vulnerabilidade alta, então você ganha 1 ponto. Rodou o SCA, tem uma vulnerabilidade alta, ganha 2 pontos. A questão era, no final da esteira, qual era a nota daquele pacote? De 0 a 3, subia direto para a produção. Porque passou todos os testes, estava tudo bonitinho. De 3 a 6 ou a 7, ele ia para uma análise. Né? Porque, cara, ó, né, vai ter uma aprovação manual. Porque, tem uma vulnerabilidade aqui, algum teste não passou ali, alguém vai ter uma decisão de, cara, sobe ou não sobe. E de 7 para cima, de 7 a 10, quer dizer, acumulou muitas notas ao longo dos testes, bloqueio automático. Né? Já teve, ou, como eu falei, ou segurança ou outros testes também. E a esteira do cara, literalmente, tinha vários testes, várias coisas, era banco, né? Então tinha teste de performance, teste de compliance, teste de segurança, vários testes de segurança, SAST, DAST, SCA, enfim, um monte de coisa no meio ali. E eu gostei dessa abordagem, cara. Porque ele te traz assim, cara, né? Ele te traz um threshold pro negócio. Você definiu ali, cara, tá do 0 até a 3, quer dizer, tudo passou bonitinho, passou liso, vai que vai. Agora, passou disso, eu preciso avaliar, né? Ou chegou num nível aqui que é inaceitável, bloqueia automaticamente. Alguém precisa rever esse pacote que tá com muito problema, né? E, de novo, cada ferramenta tinha um peso, né? Como a gente colocou aqui agora. Putz, o SCA é mais crítico pra gente, porque a gente imagina, o SAST nem tanto, o DAST isso e aquilo outro. O que vocês acham desse contexto? Obviamente eu não posso falar quem era o cliente, né? Quem era o banco. Imagina um banco muito famoso do Brasil. E não privado. Só para facilitar a vida da galera. E não privado. Eita. Facilitar demais, cara. Fala paleta de cor, fala paleta. Já tá fácil. Então, assim, os caras, eles têm essa maturidade lá. Obviamente eu não tinha tanto detalhe de como funcionava, mas era mais ou menos isso, né? Ao longo da esteira ali, acumulando notas de acordo com cada teste. Como é que vocês enxergam isso? Eu gostei muito da abordagem,
Obviamente depende muito, mas o que vocês acham? Eu achei muito maneira a questão do score, né? E tu definir a política do score, né? Por exemplo, olha só, bro, uma ceia hardcoded aqui é 8 pontos, abraço pra você. Já vai rodar na habilitação já, né? Direto, né? Achei bem legal, tá? Achei bem legal. E uma coisa que tu comentou, cara, também que é bacana, que é os checks de segurança, eles estarem ali como totalmente separado, né? Porque daí o time de segurança consegue evoluir o produto sabendo que não vai ter mais tanto atrito na esteira, né? Por quê? Dentro da esteira, tu tem várias partes e em uma empresa full madura, cara, assim, ó, 100%, é uma esteira gerida por um time normalmente de plataforma que vai estar tudo bonitinho e se precisar colocar um ponto mais, tem um estudo, tem uma análise, etc, né? E você tem o ponto de intersecção, olha, aqui eu quero checks de segurança, né? E eu vou tomar cerca de até 10 a 15 minutos, dependendo da complexidade aqui da matriz de complexidade de cada item, né, para definir o tempo que eu vou ficar ali. Olha, aqui é o ponto de intersecção, e a partir daqui eu faço tudo aqui dentro. Aí aqui é a minha caixinha. Se eu quiser rodar 10 ferramentas ou 5, a decisão é minha. Só coloca o ponto da minha caixinha. E eu acho que ficou legal essa questão do score, porque como você dá um score, como qualquer questão de SEO, né? Por exemplo, eu pego o meu sitezinho, coloco no analisador de SEO, eu vejo lá o score, a primeira coisa que eu quero saber é por que eu tô com esse score. Né? Eu não simplesmente, não, deixa eu entender por que eu tô com esse score e o que tá impactando o meu score, ou o que tá impactando mais o meu score. Né? Aí eu vou olhar assim, isso aqui, tá, ok. E aí eu começo a botar aquilo na cabeça. Cara, eu não preciso disso aqui porque eu vou tomar um score ruim. Né? Vou tomar um score ruim. E aí acho que fica legal porque, primeiro de tudo, tu não botou um 880, né? Ou seja, cara, não vai, agora todo mundo aí se vira. E tu tá tendo uma margem de flexibilidade para as pessoas olharem, mas ao mesmo tempo isso pode virar inclusive um indicador de score entre as equipes de desenvolvimento, que eu acho que isso é muito importante. Porque quando um gerente de dev chega assim, cara, nosso score de segurança tá sempre zeradinho, sempre 100%, pode virar uma métrica para os gerentes de desenvolvimento apresentarem no seu final do ano, no seu quarter review. Vira um KPI, né? Eu acho que isso que é o mais foda, tá ligado? Porque daí tu ganha pelo menos um abraço da galera. Boa. E tinha um detalhe ainda, né? Você pode aplicar essa matriz ainda, ela pode ser corporativa. Como eu falei, de 0 a 3 sobe, de 3 a 7 analisa, acima disso bloqueia. Mas isso, no exemplo do banco, né? Isso pro internet banking é uma coisa, pro sistema back-office é outra. O sistema back-office é menos, ele não é tão risco, porque ele não é acesso direto à internet, por exemplo. Então o threshold dele pode ser maior, né? Pode não ter análise manual, por exemplo, ele vai dentro do automático, é de 0 a 5, sobe, 6 para cima, bloqueia. Então você pode aplicar isso ainda a diferentes produtos. Como você falou, times, né, squads, enfim, acho que dá pra você fazer essa quebra aí. Marcos, eu não sei se você lembra de que cliente é esse, a gente trabalhou junto, mas o que você acha? O que você acha desse contexto aí? Sem falar o cliente, obviamente. Não, é coisa boa, né? Pode falar, mas não vamos expor como é que os caras trabalham, não vai ser preso. Exatamente. Assim, eu acho super maneiro, eu acho top pra caramba, só que eu acho que depende da maturidade da empresa e também de você ter uma cultura de segurança nos desenvolvedores. Se os desenvolvedores estarem treinados para conseguir aplicar isso aí de uma maneira prática e funcional. Então, se você está iniciando, vamos pensar numa empresa que está começando agora com isso, eu acho que vai falhar. Eu acho que a tendência dessa empresa é não conseguir implantar isso bem, acabar desistindo e partir para algum outro tipo de métrica. Agora, se você já está maturando a sua equipe, já está maturando o seu time, o pessoal está estudando, está dando curso, está dando palestra, workshops, fazendo uma série de processos para que a maturidade de segurança e de desenvolvimento seguro, com qualidade, entre dentro da empresa, essa métrica vai funcionar muito melhor. Então, o processo que você vai adotar para chegar nisso vai também ser o diferencial para isso funcionar ou não. Então, acho que tem muito disso ainda. Porque, igual a gente falou, a gente não acha nem profissional capacitado para o PSEC. Imagina desenvolvedor com desenvolvimento seguro. É mais difícil ainda. Isso é padrão, entendeu? Né? A gente já aprendeu a conviver com isso já. Né? Então, para um banco ali que já está 60 anos, 70 anos
já pensando em segurança muito antes das empresas comuns, é um sistema que funciona bem e vai ter uma tendência a funcionar melhor em empresas que já têm essa maturidade. Boa. Agora, empresas que começaram agora, startups, vão ter uma tendência a falhar até conseguir chegar nesse nível de maturidade mais alto, né? Boa. Eu vejo esse modelo, ele tem uma grande desvantagem. Vocês enxergaram alguma coisa nesse modelo aí de notas e tal? Cara, eu enxerguei uma desvantagenzinha que, na minha visão, não sei se é essa que você vai falar, que é basicamente você tá botando ali os scanners separados e aumentando o tempo de esteira. Não sei se é só isso também. Pode ser, mas não era essa. Bem, Yuri, tem alguma desvantagem que você enxerga nesse contexto aí? O tempo de esteira, eu consideraria ele de acordo com a criticidade do lugar que a gente tá fazendo, saca? Porque, vou dar um exemplo. Tem vezes que a gente tem Gmood dentro dessas questões, né? Então, cara, não tem nada pior do que você passar uma Gmood e depois tomar um bloco na sec. Cara, não tem nada pior, porque vai passar por todo esse fucking processo de novo, tá ligado? É chato. Então, né? assim... Isso é foda. Isso é bem foda. Então, em alguns lugares, principalmente se tem PCI e DSS, dificilmente tu vai fugir de Gmood, vai fugir de board de aprovação, vai fugir de processo de agreement do que tá subindo, o que não tá, vai subir de processo de rollback, né? Porque eu acho que essa é uma questão interessante, né? A gente, às vezes, vê a questão evolutiva e depois no processo de rollback a gente não tem os mesmos checks de segurança, né? Do rollback ali, né? Porque, por exemplo, o que acontece? A gente tá com uma falha de segurança, né, algum problema, uma versão que tá com problema de segurança, aí vai subir uma versão que tem vários fix de produto em geral, mas também tem a falha de segurança, aí ela sobe, aí dá um pau em alguma questão que era do produto, toma um rollback e o bagulho de segurança, a vulnerabilidade volta, sabe? Continua lá, exato. Então, o que eu entendo é que hoje o maior ponto que dói, assim, é o tempo. A maturidade aplicada no começo ela é muito desgastante. Mas ela vai evoluindo. E aí eu acho que tem as empresas, a gente em geral, precisa se acostumar a crescer nessa dor da maturidade, sabe? Eu acho que hoje a gente toma uma decisão muito precipitada com os dados que a gente tem, não deixa eles amadurecerem. Acho que isso é o que mais me machuca. Boa. Só pra gente encerrar aqui, o ponto que eu queria comentar de desvantagem desse modelo de score é as ferramentas que tu usa. Porque imagina como é que você tá lá na pipeline, imagina você coletar a saída de uma ferramenta, putz, não tem vulnerabilidade, é 0. Putz, a outra tem, então é 1, é 2, né? Onde você vai montar essa matriz para classificar essas notas? Então, dependendo da ferramenta que você tá usando, como é que você faz essa análise do resultado final? Puta, a ferramenta X não exporta JSON, a ferramenta Y não tem CLI, eu só consigo integrar na API, eu tenho que construir. Então, até você construir esse score, que é muito louco na teoria, dependendo das ferramentas que você tem, vai te dar uma dor de cabeça. Não do lado do CI, né? Cara, Jenkins, Circle CI, qualquer caralho desse aí, você faz script, faz qualquer coisa. Mas as ferramentas de segurança em si, as ferramentas de teste que tá rodando, os outputs delas, e como é que você vai capturar tudo isso para montar o seu score no final, eu acho que é a desvantagem, porque isso não existe automaticamente. Alguém tem que construir isso. Então a ideia é muito boa, mas é uma desvantagem, né? Você vai ter que construir isso. É a dor do amadurecimento, né? De colocar esse modelo ali dentro. O modelo, acho que por si só, ele se vende muito bem, né? Porque esse mesmo score tem uma coisa que o Marcos comentou que foi muito bacana, que é esse próprio score e o porquê dos score podem virar indicadores de treinamentos, podem virar indicadores de, olha, cara, vamos focar aqui, né? Olha, esse produto... É fácil tu vincular, né? Qual que é o risco desse produto? De 0 a 10, ele é 9. Então, aqui o score desse cara aceitável de segurança é X. É fácil até tu começar a criar. Sim. Tu facilita a criação de políticas dentro da tua empresa, né? Porque tu se ancora nas coisas. Então, isso eu acho que é mais maneiro. Mas, com certeza... Imagina assim, aí tu pega uma empresa que tem uma boa governança de software, que sabe, olha, aqui é só X linguagem de programação, X frameworks. Tem outras empresas, velho, que é fácil o que tu queres, pois é tudo da lei, que inevitavelmente, até tu descobrir qual que é a melhor SAST pra Erlang... Esquece, né? Cara, esquece. Vai precisar de tempo de maturidade, brother, entendeu? E tu vai precisar, muitas vezes... Porque imagina, se o cara é de AppSec,
Se tiver o cara conseguir olhar todos, cara, paga salário de presidente pra esse cara, porque ele consegue avaliar todas as ferramentas, todas as linguagens, todas as não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, é verdade. Possível, né? Possível. Então, vai precisar de alguém do outro lado pra te ajudar nisso, né? Vai precisar de um programa bom de Security Chambers que pode te ajudar na análise, pra tu construir em conjunto e não tomar todo, não, agora isso aqui é só comigo, só eu que faço isso. Boa. Topíssimo. Mano, tema bom, tempo passa rápido, mas chegou ao fim. Acho que deu pra elucidar aqui que não quebra, não chega a uma conclusão. Acho que tem que, né? Tem maturidade, tem empresa em empresa, tem negócio em negócio, maturidade de equipe, enfim. Então acho que vale você analisar na sua empresa o que você quer fazer, como você quer fazer. Isso faz sentido você fazer. Às vezes, como segurança, você fala, eu quero quebrar. Mas, cara, você tá num e-commerce que vende bola de gude, mano. Vai quebrar build pra quê? Deixa o bagulho ficar no ar vendendo, mano. Arruma uma SQL inject de produção e já era. Agora você tá numa infraestrutura crítica, né? Ou num banco e tal. Então, o teu negócio acho que te dá esse insight natural de como você tem que, talvez, até conduzir essas coisas, né? Eu diria que como conclusão a gente pode chegar nesse contexto. Então é isso. Quer mandar beijos aí, agradecimentos? Pessoas, mais uma vez, muito obrigado por me dar a oportunidade de fazer parte do cast aqui. Queria agradecer imensamente vocês por essa oportunidade, inclusive por poder estar aqui junto com vocês, vendo essas visões assim, porque acho que agrega demais, mano. Agrega demais. A gente aprende demais. Então, enriquece bastante. Muito obrigado. Tamo junto. Fala aí, Marcos. Tá bom. Só pedir pro pessoal, por favor, compartilhar isso aí pra quem tá tendo dificuldade com quebra de build, que quer entender um pouquinho mais de esteiras, porque o assunto foi bom, queríamos falar mais, mas temos um tempo aí limitado aí por causa do fuso horário e tudo mais. Mas é um tema top pra caramba, que é legal de discutir. E ter a presença de 2 mestres aqui, 2 pessoas excepcionais aí, ajuda bastante. Cadê? A continuar o assunto. Boa. Agradecer ao meu pessoal, mais uma vez das boas-vindas aí ao Ben-Hur, que tá se juntando ao elenco aqui. Então, uma hora ele, outra hora é o Marcos, outra hora é o Rodrigo, Gabriel. Cada hora a gente grava com o que o importante é que o DevSecOps Podcast não para de trazer conteúdo pra galera e pra enriquecer aí o mundo de AppSec, que tá precisando bastante. Então esse foi o episódio 70º, 40º DevSecOps Podcast, 4ª temporada, 28 da 4ª temporada. A gente vai por aqui, se vê semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Ben-Hur. E eu sou o Marcos Santos. Beijo, galera. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Beijos. Um abraço. Até mais. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.